Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver algumas notações, algumas formas que temos para representar, para indicar que nós estamos trabalhando com uma derivada parcial. Então, considere uma função z, que depende, nesse caso, de apenas duas variáveis, x e y. A derivada parcial dessa função f em relação a x pode ser representada de todas essas formas. Então, ΔZ sobre ΔX também é igual a ΔFxy, ΔX, ou uma mais simples, f com o x subscrito, ou f com o x subscrito, x e y. E se eu quero calcular a derivada parcial em relação a y, a ideia é a mesma. Eu tenho ΔZ, que é esse z, em relação a ΔY, será igual a ΔFxy em relação a ΔY, que é igual a f de y, que é igual a f de y, xy. Perceba que f subscrito x é diferente de f' de x. E essa diferença é importante para diferenciar uma derivada parcial de uma derivada ordinária. Se eu tenho uma função de apenas uma variável, y função de x, daqui eu consigo calcular a derivada ordinária de y em relação a x, que é igual a f' de x. Nesse caso, nós temos apenas x. Então, f', obviamente, será derivada em relação a x. Só que aqui agora eu tenho a função de duas variáveis. Se você escreve f' de x, não fica claro que você calculou a derivada em relação a x, já que aqui você está dizendo que também x, f' depende de apenas x. Só que aqui f depende de x e y. Então aqui você ainda está escrevendo errado porque diz que a função depende de apenas uma variável, que é x. Sendo que na realidade ela depende de duas nesse caso. Então por isso que aqui eu tenho x e y. E quando eu trabalho com derivadas parciais, eu não uso mais esse linha. Eu uso o subscrito pela respectiva variável. Então, quando eu estou calculando uma derivada parcial de f em relação a x, por exemplo, eu posso, em vez do linha, aqui, eu vou sobrescrever o x para indicar que é a derivada em relação a x. E também posso escrever f y subscrito para indicar que é a derivada em relação a y. Então é importante não confundir essa notação. E se eu tivesse mais variáveis, por exemplo, z fosse função de x, y e w, eu continuaria dessa mesma forma. Eu poderia escrever fw, subscrito w, para derivada da função em relação a w. E aqui também as respectivas notações. Por fim, vamos destacar a diferença existente entre o valor da derivada com essa notação e a derivada com essa notação, em que nós temos entre parênteses f de x e y, tanto aqui quanto nas outras demais derivadas. No primeiro caso, quando escrevemos derivada de z em relação a x, nesse caso, estamos mais interessados apenas na função derivada da função primitiva. Então, nós teremos apenas uma expressão do tipo 2x, por exemplo. Nós teremos uma equação. Por outro lado, quando nós representamos dz em relação a x e y em relação a x, significa que nós vamos derivar e encontrar uma equação, por exemplo, ali 2x,
mas nesse caso nós temos o maior foco sobre o ponto também. Normalmente o ponto aqui, então você vai ter um ponto de interesse a ser substituído nessa equação. Então, nesse caso, 2. E aí podemos desejar substituir o 2 aqui, terá 2 vezes 2 igual a 4. Então, a maior diferença é essa. No primeiro remete mais a uma expressão, enquanto o segundo, em que há x e y em evidência, nos remete que podemos desejar calcular o valor da função em um dado ponto. Entretanto, não necessariamente quando você representa dessa forma em que há x e y em evidência, você precisa necessariamente substituir e encontrar o valor da derivada no ponto. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar melhor o que é o valor da derivada no ponto, sua interpretação, como calcular, e também iremos ver as diversas regras de derivação de uma função de forma parcial, ou seja, quando uma função tem mais de uma variável explicativa e desejamos calcular a derivada, que nesse caso é uma derivada parcial, em relação a uma ou a todas as variáveis. Ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos aprender as principais regras de derivadas parciais e vamos utilizar, então, todas essas notações para representar que uma função está sendo derivada de forma parcial em relação às suas respectivas variáveis.